Pai do Senhor e Salvador, Jesus, Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. São 17h19, a data 20 de 7 de 2025. 17h19, a data 20 de 7 de 2025. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar aqui a nossa live, 30 minutos de live. Eu quero contar algo a vocês, uma experiência muito boa, uma experiência, sempre a experiência com Deus é uma experiência boa, uma experiência agradável. Sempre eu fico ali, né, no estreito com Deus, quando eu tenho alguma... Não que tenha... quando eu quero me certificar. A palavra de Deus diz que devemos provar o Espírito para ver se o Espírito vem de Deus. Então, eu me certifico bastante, né? Existe milhares de vozes no mundo, mas nenhuma sem significado, né? Então, nós devemos silenciar todas as vozes para poder ouvir somente a voz de Deus, né? E a Bíblia diz que nós devemos fazer prova para ver se o Espírito vem de Deus, né? Então, eu fico orando, né, e pedindo a Deus confirmação, apesar que eu tenho certeza plena e absoluta que quando Deus fala, eu conheço a voz de Deus. E aí eu fico ali, mas às vezes as coisas são tão fortes, tão grandes, né? Os sonhos que vêm de uma forma tão grande, os sonhos que vêm de uma forma tão gigante, que aí o que é que acontece, né? O que é que acontece? Quando o sonho vem de forma gigante, poderosa, aí a gente fica pensando, olha assim, né, com todo cuidado e carinho, e a gente diz, Senhor, 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 né? Eu não sou diferente dos patriarcas da fé. Senhor, 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 para que Deus possa comprovar mesmo verdadeiramente aquilo que tem. Hoje é 20 de 7 de 2025. Vocês lembram centenas e centenas, milhões de vezes, desde o dia 20 de março, foi o culto já de comemoração, de agradecimento, né? Um culto de ação de graça pela libertação do território nacional brasileiro na Igreja Palavra de Deus Viu. Fui tão ousado, por determinação de Deus, eu fiz 20 de março. E foi muito bom, veio pessoas de todo o território nacional até internacional, aqui, né, para o meu estado, e a igreja ficou super lotada. E naquele dia, ao término do culto, eu tive uma visão, e Deus disse assim, profetiza e diz agora que o teto. E aí eu passei esse tempo todo sem saber o que, é que significava isso, né, o teto. O teto, quer dizer, o limite máximo seria 22 de julho de 2025. 22 de julho. Então, hoje é 20 de 7 de 2025, 22 de julho de 2025. São 17h22. 17 horas e 22 minutos. Que coisa! 17 horas e 22 minutos. Faltam menos de 2 dias para o dia 22 de julho. Faltam menos de 2 dias para o dia 22 de julho. Faltam menos de 2 dias para o dia 22 de julho de 2025. 22 de julho de 2025. Então, eu quero apenas relembrar vocês que faltam menos de 2 dias para o dia 22 de julho de 2025. E quando Deus dizia, no dia 20 de março de 2025, que o teto era 22 de julho de 2025, Deus dizia claramente e especifica diversas vezes na live que não era significado ou preciso acontecer, porque não dá para acontecer num dia só. Não tem possibilidade de acontecer num dia só. Nem o Senhor fez o mundo num dia só. E as pessoas querem que aconteça num dia só. Na específica aqui, não tem nada a ver somente com o dia 22 de julho. Era todos os fatos e acontecimentos que iriam acontecer do dia 20 de março de 2025 até o dia 22 de julho. Que coisa, que grandes coisas. Acho que uns 52 grandes acontecimentos, né? 51 grandes acontecimentos aconteceram. 51 grandes acontecimentos. Eu chego até a me lembrar de cada um, mas eu quero ir para os detalhes. E o dia 22 de julho de 2025 está chegando, né? E seria o teto. E eu tive um sonho, e este sonho, depois desse sonho, eu tive 3 visões em uma casa de uma pessoa que eu fui. Tive 3 visões, verdadeiramente. Eu fiquei até sem jeito, porque eu fiquei olhando assim, como se eu tivesse, né, fixo o meu olhar em um canto, e essa pessoa observou.
Neste lugar que eu estava, eu tive 3 visões, mas permaneci calado. E quando cheguei em casa, eu tive mais 3 visões. E hoje, ao deitar, eu dei um pequeno cochilo, agora às 3 horas da tarde, e às 16h50, mais ou menos, 16h50 eu me levantei e tive um pequeno sonho, de novo, como tivesse o primeiro sonho, e tudo a ver com as 6 visões. E quando eu estava tomando banho e saí para cá, para a sala, já estava pensando se faria ou não essa live agora, me veio essa visão de novo. Aí eu peguei e disse, não, eu vou fazer essa live, tá? Eu estou muito incomodado e eu vou passar para o território nacional brasileiro, como sempre tenho passado essas lives. E não vai ser agora que eu vou deixar de repassar essas lives para o território nacional brasileiro e internacional, aqueles que interessaram. Eu vi 4 alicerces. Eram tipo 4 colunas, né? Ou não sei quanto sustentabilidade. Assim como Sansão, ele estava no estádio de Dagon, né? E ali ele pediu a Deus, na sua oração última, que Deus restaurasse a sua força, né? Restaurasse tudo dele que ele tinha perdido. E ele estava, restaurasse a sua visão, e ele pediu que um moço levasse ele um dos pentágonos, né, que sustentava o estado de Dagon. E ele se colocou a mão em uma mão, ele foi empurrando aquele pentágono. E aquele estado de Dagon, ele caía sobre aquelas pessoas, né? E ali estavam todos os reis, príncipes, né, governadores, todo o poder legislativo daquela época, porque era monarco, os juízes, e todo mundo ali estava zombando do ungido de Deus por nome Sansão, né? Ungido de Deus por nome Sansão. Ele estava ali naquele exato momento e ele estava é, é, brincando, né? Ele estava brincando, ele estava ali rindo, né? Fazendo hora com o ungido de Deus por nome Sansão, lá no templo de Dagon, né? E ali ele ficou. E ali foi a última vez porque fizeram Sansão de palhaço, né? Humilharam Sansão, né? De todas as formas que eles poderiam humilhar. E ali foi onde Sansão faz uma oração e pede para Deus perdão, restaure a sua força, né, a sua comunhão nazireu de Deus e restaure a sua visão. E ali Deus, ele faz apenas o cabelo crescer, né, que representava a força, e ali ele diz, é como se diz num território nacional brasileiro, dependência ou morte, né? Ele diz independência ou morte. E quando Sansão, como se diz assim, independência ou morte, ele pega o que sustentava ainda o castelo de Dagon. E ele empurra aquelas colunas, né? E aquelas colunas caem e mata todos que estavam ali naquele estado de Dagon. E eu vi 4 colunas daquelas. E essas 4 colunas, ela sustentava, tá? Ela sustentava algo. E eu via essas 4 colunas caindo e caía. E eu quero detalhar, riqueza de detalhe. Mas essas colunas, esses pentágonos, não sei o que, essa coluna era gigantesca. Ela não tinha, eu não conseguia ver mais ou menos a sua altura, porque era milhares e milhares e milhares de metros. E a formosura e a formatura da mesma era diferente, jamais vista por mim, né? E era muito alta, acima, muito mais acima das nuvens. E quando caía, as 4 caía junto, caía as 4 junto, e eu, assustado, gritava. E aí o Senhor me deu esta visão e disse isso no sonho. Do dia 20 de março de 2025, você, por minha ordem, teve vários sonhos e disse que o teto era dia 22 de julho
de 2025. O teto era 22 de julho de 2025, para que todo o território nacional brasileiro soubesse o que era o Brasil, o que era o Brasil, o que tinha se tornado o Brasil e o que queria se tornar o Brasil e como o Brasil ficaria após o dia 22 de julho de 2025. E eu dizia através da sua boca várias vezes o teto, e o teto representava o que você não sabia, que o teto eram os céus. E os céus, quando você viu esses pentágonos, essas colunas caírem e o céu desabarem. E o Senhor me dizia claramente, eu sou bem ousado para dizer, porque se repetiu os sonhos por 2 vezes e 6 visões, mais umas 7 visões, né? Que o céu caía sobre o território nacional brasileiro. E eu me assustava e gritava porque os céus caíam. Mas no final, eu vi uma voz com uma voz de trombeta que dizia, ensurdecedor, que dizia: ainda bem que era o céu caindo sobre todos os principados, o céu do Brasil caindo sobre todos os principados e sobre todas as potestades que pairam na região celeste e que queria se implantar no Brasil. Tiro totalmente as forças das forças ocultas, ficarão sem forças totais e débeis na sua força, na sua mentalidade, até o dia que eu, Senhor, terminar de fazer o que farei no território nacional brasileiro. Isso é forte demais. Posso classificar dessa... Eu já tive visões fortíssimas, mas eu posso classificar essa uma visão extraordinária e assustadora, sim, mas eu posso até dizer que praticamente decisiva e definitiva. Decisiva e definitiva. Eu espero que tenha ficado claro, eu vou repetir novamente, para que não haja nem um pouco de dúvidas. Eu vou desenhar, se necessário, abrir a cabeça de gente e colocar dentro, porque as palavras já estão sendo bem claras, né? E eu vi as 4 colunas gigantescas, da qual eu não via o fim da sua altura, e elas 4 junto caíam. Quando caía, o espaço, o céu, desabava sobre o território nacional brasileiro. Eu gritei no sonho, fiquei muito assustado, lógico, e o Senhor, com voz de trombeta, bradava e dizia: ainda bem que é o céu, Reginaldo, mas o céu está caindo sobre todas as hostes malignas das trevas, sobre todos os poderes das trevas, e eles ficarão completamente débeis, completamente sem força alguma, de nada, até o dia que eu faça tudo que eu tenho que fazer em território nacional brasileiro. E aí, eu vendo aquilo, né, o Senhor continuava conversando, como voz de trombeta, e dizia o seguinte: o teto que você viu no dia 20 de março de 2025, onde muitos estavam presentes neste culto, que ia até o dia 22 de julho de 2025, que ia até o dia 22 de julho, é os céus que descerão sobre todos os principados e todas as potestades do território nacional brasileiro. São agora 17h33. 17h33 do dia 20 de 7 de 2025. Hoje é 20 de 7 de 2025. 17h33. E me incomodou muito. E eu vim aqui falar para vocês. Não tenha o dia 22 como normal. Esse dia 22 de julho de 2025, dia 21, dia 22, dia 21 e dia 22, né, era o teto para que o território nacional brasileiro, todos os cidadãos e moradores do território nacional brasileiro, cada milímetro dos 26 estados mais o Distrito Federal,
soubesse como iria ficar o Brasil após o dia 22 de julho, que eu já venho falando desde o dia 20 de março de 2025. E após a data 22 de julho, todos vão saber os fatos e acontecimentos do dia 21 e do dia 22. Como o que era o Brasil, por fatos e acontecimentos e provas gigantescas que irão aparecer, irão vir à tona, coisas muito fortes no dia 21 e 22. Eu quero deixar bem claro para os meus seguidores que já me acompanham há um bom tempo, eu não tenho que ficar repetindo, mas para as pessoas que chegam, sabe que eu não estou falando dessa data, né? Estão dizendo que até eu sou fanático por essa data, não é? É porque eu sei que é a data mais importante da história. Irão ter que recriar uma história, irão ter que recriar um livro de história na nação brasileira e colocar esta data nesse livro de história que será criado na nação brasileira com esta data 22 de julho de 2025. 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 Mais claro do que esse, só se pegar o cérebro e trocar cérebro e botar cérebro dentro de pessoas. Vocês estão entendendo? Então é muito pouco tempo agora, só falta menos de 2 dias. E o Brasil tem que estar preparado. Tome muito suco de maracujá, capim-santo, erva doce, coisas que acalmam, né, o ser humano, que a nação brasileira ela vai precisar de calmante, ela vai precisar de calma. Vai precisar de calma. De certo que Deus libertará o território nacional brasileiro. De certo que Deus libertará o território nacional brasileiro. Estes sonhos, foi 2 sonhos, 7 visões. 2 sonhos e 7 visões, né, que aconteceram de forma gigantesca e grande. E eu estou falando seríssimo, hein, gente? Eu acredito que eu já falei sério, muito sério, todas as vezes foram sérios, mas o que eu estou falando agora é seríssimo. Esse dia 21, né, e 22 tem que ficar escrito na história de um novo livro de história do território nacional brasileiro. Nunca ninguém, com tanta veemência, bateu tanto, insistiu tanto em uma data, como eu bato e insisto nesta data, desde o dia que ela foi me apresentada, 20 de março de 2025. Que iria até o dia 22 de julho de 2025. 22 de julho, iria até o 22 de julho. E Deus dizia para mim, louve, engrandeça e peça para a nação louvar. Peça para a nação louvar e engrandecer o meu nome, porque eu tirei a sustentabilidade e na visão, assim, propriamente dito, você viu o céu caindo sobre o Brasil. E se o céu não cai sobre o território nacional brasileiro, os principados os principados e potestades que regem e que estavam tentando governar o território nacional brasileiro iriam acabar com tudo. E o céu teve que cair sobre esses principados e potestades para aniquilar toda a força, todo o entendimento das potestades e principados que estava tentando dominar o território nacional brasileiro. E será um novo Brasil. O Brasil tem mais ou menos 2 significados, 2 lógicas. Uma antes do dia 22 e outra depois do dia 22. Porque quando chega dia 22, já pode contar. Outra forma depois do dia 22. O Brasil tem 2 formas. Uma antes do dia 22, 21, que é hoje, dia 20, e as 24 horas que antecipam a chegada do dia 22.
que é o dia 21 de julho de 2025, de julho de 2025, de julho de 2025. E no dia 22 é o teto. É o teto, 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 é o teto. E fatos e acontecimentos definitivos. Aí eu posso dizer assim, acabou. Aí todo mundo, até quem não tem entendimento, vai entender o que era o Brasil. O que o Brasil estava, o que os principados e potestades estavam querendo fazer no território nacional brasileiro os meses anteriores. Os meses anteriores. O que os principados e potestades estavam tentando fazer no território nacional brasileiro os meses anteriores desta data, 22 de julho, da qual será revelado, da qual será desnudo, da qual será mostrado para todas as nações, para todas as nações. Todas as nações ouvirão falar, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 30 vezes por dia do território nacional brasileiro. E os fatos que foram desnudos e os fatos que foram revelados nesta data, 21 e 22. Mas o 22 é o teto de julho de 2025. E todos nós devemos louvar por ordem de Deus. Todos nós devemos louvar por ordem de Deus. E a ordem de Deus para o território nacional brasileiro é louvem. Louvem. Louvem ao Senhor. Deve eu vou na vaia sua rébia passa. Existe algo que eu quero deixar para vocês aqui. Isso é, João, conhecereis a verdade vos libertará. Do livro de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Livro de João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louve. Louvem ao Senhor por ordem de Deus, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louvem, louve. Louvem ao Senhor. Salmo 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 150, versículo 6. E por ordem de Deus, eu venho aqui dizer, louvem ao Senhor por tudo que irá acontecer. Dia 21 e 22. Teto, dia 22 de julho de 2025. Levo e a sua vai sob a passa. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Estou sentindo a presença de Deus de uma forma extraordinária, de uma forma forte. Nunca pedi para vocês isso, como eu vou pedir também agora. Nunca pedi para vocês como eu vou pedir. Compartilhem essa live, no mínimo, com 22 pessoas. Compartilhe essa live, no mínimo, com 22 pessoas. Nunca pedi isso aqui. É a primeira vez. Que o Senhor dê bênção, dê sorte, dê milagres, prodígio e maravilha para vocês, que irão compartilhar, no mínimo, com 22 pessoas esta live. No mínimo, com 22 pessoas essa live. Coloca no grupo da família, no grupo do trabalho, os grupos que você tem. Essa live será eternizada com tanta riqueza de detalhes que nela foram ditas. Essa live será eternizada com tanta riquezas de detalhes da qual nela foram ditas.
E se vocês são inteligentes, vão ver, vão observar, e vai dizer: aconteceu com riqueza de detalhes. Aconteceu com riquezas de detalhes. Aconteceu com riqueza de detalhes. Deus salve o Brasil. Deus salve o Brasil. Que Deus salve o Brasil. Que Deus salve o território. Elis Regina, em oração. Elis Regina. Deus possa abençoar e Deus salve o Brasil. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória para todos sempre. E aquele que crê diz: Deus abençoe o Brasil. Coloca água, eu vou orar pela água. Vocês que são mantenedores, que vocês plantam a semente por livre e espontânea vontade, plante uma semente no Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79. 10 483 076 1000 ao contrário 79. Está fixado aqui, no nome Apóstolo Reginaldo Rolim, na live está fixado, na capa do YouTube tem, também tem o PayPal. Então, coloque aquilo que Deus colocar no seu coração. Aquilo que Deus te dá, colocar no teu coração e ficar confortável. O Pixel 10 483 076 1000 ao contrário 79. Pai, eu quero abençoar a vida dessas pessoas que estão nesta live. E aquele que puderem, por livre e espontânea vontade, irão colocar uma semente, uma oferta, no Pix 10 483 076 1000 ao contar 79. Eu quero pedir algo a ti, Senhor. Quando eles colocarem as ofertas dele, que o Senhor vai colocar no coração, concede a ele 3 pedidos, Senhor. Concede a cada um deles que vai plantar essa semente, concede a cada um deles 3 pedidos, meu Deus. Valdeci Fiuza. Concede 3 pedidos, Senhor, a cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nivalda, cada uma das pessoas que fizeram uma semente do Pix 10 483 076 1000 ao contrário 79 10 483 076 1000 ao contrário 79, que está fixado aqui na live. Pai, eu nunca pedi assim dessa forma, mas eu estou sentindo que vai ter prodígio, milagre, maravilha e curas. Todas as pessoas que plantaram semente, Senhor, concede 3 pedidos a ela, Pai. Não sei quanto elas irão fazer, quantos pedidos, mas concede a essa pessoa 3 bênçãos, 3 graças. Essa é a minha fé, Senhor. Esta é a minha fé. Pessoas estavam precisando de direção, a direção vai chegar até essas pessoas, daquilo que o Senhor colocar no coração dessas pessoas. Pai, eu consagro esses pedidos de cada pessoa que vai plantar essa semente de acordo com o Senhor colocar no coração. No Pix da Igreja Evangélica Talá de Deus Vivo. 10 483 076 1000 ao contrário 79. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu nunca te pedi isso. Eu estou pedindo agora. Concede esses pedidos. Em nome de Jesus. Eu consagro a água, quem beber dela vai receber curas, milagres, prodígio e maravilha. Deus salve o Brasil e Deus salvará. Não. Visão agora, sim. Meu Jesus. Gente, mais uma vez, louve ao Senhor. Eu vi uma visão muito forte aqui de novo. Muito forte, meu Pai. Louve ao Senhor.
É só louvar, louvar muito. O que ninguém diz que vai acontecer, que é improvável ou impossível, vai acontecer. O que todos dizem que não vai acontecer e que é improvável, vai acontecer. Os anjos do Senhor estão acampando agora. Eu vi aqui. Foi uma visão de última hora, hein, gente? Os anjos do Senhor estão acampando nesse exato momento, perto de Donald Trump, e colocando uma armadura poderosa nele. Perto de Donald Trump, e colocando uma armadura poderosa nele. Esse homem, ele poderá ser conhecido como Homem Apocalipse. A data é 20 de 7 de 2025. 20 de 7 de 2025. 20 de 7 de 2025. São 17 horas e 49 minutos agora. 17 horas e 49 minutos no dia 20 de 7 de 2025. Esse homem poderá ser conhecido como Homem Apocalipse. E essas armaduras que eu vejo Deus colocando nele é poderosa. A mão de Deus está sobre ele, restaurando a sua força e sua saúde. Restaurando sua força e sua saúde. Para que ele termine tudo que Deus colocou no coração dele, até o final, e ele irá terminar, em nome de Jesus. Eu vejo a bandeira de Israel. Aqui no Brasil, vocês irão louvar. Aqui no Brasil, vocês irão louvar. Só louvar. Vocês estão entendendo? Só louvar. É só louvar. Deus só quer que louve. Mas por Israel, vocês irão orar. O presidente lá, o primeiro-ministro, não sei como é que se chama, se é primeiro-ministro ou é presidente, Netanyahu. Deus está colocando as mãos no primeiro-ministro de Israel, né? No estômago dele. Eu estou vendo aqui, já está aparecendo. É Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Colocando a mão no estômago dele, Benjamin Netanyahu, e no intestino dele. Deus está dando livramento. Não sei se tentaram ou se vão tentar. Alguma coisa contra o homem. De envenenamento, não sei. Eu vi aqui. A bandeira de Israel está forte aqui na minha vista, Jesus. Benjamin Netanyahu. A bandeira está forte na minha mente. Eu ia terminar a live. Aqui no Brasil, vocês irão louvar por ordem de Deus. Somente louvar. Mas por Benjamin Netanyahu, pelo seu estômago, pelo seu intestino, por algo que ele possa vir a comer alimento. É livramento de morte, Senhor, isso aqui? Meu Deus do céu, livramento de morte? Não, Senhor, tá bom, chega. Vamos, já estou passando mal. Pai nosso que estás no céu, santificado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos. Livramento de morte, Senhor, é isso. Meu Jesus, livra. É livramento de morte, Jesus. Meu Deus do céu. Não permita que isso aconteça, Senhor. Ai, meu Deus, tô passando mal. Chega, gente, tô passando mal. Meu Jesus, que isso, tô passando mal.